Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Graça e paz a você no YouTube ao vivo, graça e paz a você no Facebook, graça e paz igreja, posso ouvir um amém aí? Glória a Deus pela sua vida, tá? Muito bom estar com vocês. Você que não tem meu livro ainda, série Graça e Apostolado volume 1. Esse livro já está no México, na Argentina, Portugal, França, Irlanda, Espanha, Estados Unidos, Miami, Flórida. Esse livro está em todo o Brasil. Então, se você não tem ainda, não perca a oportunidade. Em breve vai sair o volume 3. Esse é o volume 1, esse é o volume 2. Já está para sair em breve o volume 3. Série Graça e Apostolado, volume 1 e volume 2. Logo, logo vai sair o volume 3. Me chama no WhatsApp, me chama aí no Ministério Graça e Apostolado pelo Facebook, eu te envio, você manda uma oferta para o Ministério, eu te mando os livros para a glória de Deus. Adquirindo os 2 livros, você leva grátis o Provérbios de MGA, tá bom? Só me chamar no WhatsApp, tá? E se você deseja também participar do grupo MGA, de WhatsApp, é só me chamar também aí, tá? Pelo YouTube tem o nosso telefone e você entra em contato. Coloque a mão na sua Bíblia aí, diga comigo assim, ó. A palavra de Deus não voltará para o Senhor vazia. Pelo Espírito Santo que habita em mim, me será revelada. Quem crê diz amém. O assunto que eu vou tratar hoje, ele independe da lei ou da graça. É um assunto extremamente bíblico, divino. Bíblico quer dizer, está escrito. Divino quer dizer, é um assunto de Deus. Está no meio da doutrina da Bíblia. Está no meio da doutrina dos profetas. Está no meio da doutrina dos apóstolos. Um assunto que Deus foi contra, Deus abomina ou abominou, desde a lei, como também na graça. Então esse assunto de hoje, você vai ver na lei e vai ver na graça o não de Deus, tanto na lei como na graça. O assunto de hoje, anote aí, os ídolos e a idolatria. Os ídolos e a idolatria. Assunto extremamente bíblico, assunto que independe da aliança. Na lei, Deus foi contra os ídolos, contra a idolatria. Na graça, Paulo explicitamente contra os ídolos e a idolatria. E nós vamos ver isso na Bíblia no decorrer dessa ministração. Vamos começar com Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 19. Gálatas 5, verso 19. Graça e paz a você no YouTube ao vivo aí. Graça e paz a você no nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz a você no Facebook. Não deixa de ouvir diariamente a Rádio MGA online.com, tá? Rádio MGA, www.radiomgaonline.com. 24 horas no ar. 24 horas graça. 24 horas apostolado. www.radiomgaonline.com. Gálatas capítulo 5. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Coisas diferentes, né? Ídolo é uma coisa, idolatria é outra. Gálatas 5, verso 19. Eu tenho alguns textos para ministrar nessa noite. E eu quero que você acompanhe comigo. Gálatas 5,19, Paulo disse: as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição,
impureza, lascívia, verso 20, idolatria. As obras da carne, tem muitas obras da carne. Paulo não relatou todas. Tanto é que aqui no versículo 20 e no 21, ele disse, coisas semelhantes a estas. Paulo não falou sobre fumar, Paulo não falou sobre mentir, Paulo não falou sobre briga, sair no tapa, né? Paulo não falou sobre assassinato. Então, a relação de obras da carne, ela pode-se dizer quase que infinita, porque a carne tem obras, a carne tem atitudes, né? Lamentáveis. Gálatas 5,19, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, é uma obra da carne, impureza é uma obra da carne, lascívia é uma obra da carne, idolatria. Idolatria é uma obra da carne. Gálatas 5:20. Diga comigo, idolatria é uma obra da carne. Obra da carne quer dizer, provém da carne, da natureza carnal, terrena. Não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com espiritual. A carne, se você não doutrinar ela se torna idólatra. Idólatra de alguma coisa. Ídolo, idólatra, idolatria, né? O idólatra é o que comete a idolatria. E o que é idolatria? É um culto a ídolos. É adoração a ídolos. O ídolo pode ser uma estátua, uma imagem, um santo religioso. Pode ser um ídolo. Pode ser um filho. Pode ser um carro. Pode ser um dinheiro. Pode ser uma casa. Pode ser uma roupa. Pode ser um cabelo. Pode ser um bem. Então, quando se venera, quando se cultua, quando se adora a alguma coisa que não seja Deus, isso é chamado de idolatria. Ídolo, idólatra, idolatria. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Primeiro estou falando de idolatria, daqui a pouco eu vou falar sobre ídolos. Está claro no apostolado que a idolatria é uma obra da carne. Vamos para 1 Coríntios capítulo 6, antes de Gálatas. 1 Coríntios capítulo meia dúzia. 1 Coríntios meia dúzia, versículo 9. O assunto hoje, o tema, os ídolos e a idolatria. Tem pessoas que pensam que idolatria é só referente a imagens. Mas não. Há idólatras que não são de imagens, de estátuas. Idólatra de um carro, idólatra de uma roupa, idólatra de um cabelo, idólatra de um bem, idólatra de uma casa, idólatra de um tapete, idólatra de alguma coisa. Porque idolatria é idolatria, independente do que é. 1 Coríntios meia dúzia, verso 9, Paulo diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Coríntios 6:9. Não erreis, nem impuros, olha eles aqui, nem idólatras. Olha, de fato Deus abomina a idolatria. Ponto. E vou te mostrar isso na Bíblia. Que em hipótese alguma o crente deve ser idólatra. De nada, de alguma coisa. Em hipótese alguma, o cristão pode ser idólatra. Gostar de uma coisa é uma coisa. Gostar de algo. Mas idolatrar algo já é errado. Tem gente que não se esquece de quem morreu. Ah, mas meu pai morreu. Ah, minha mãe morreu. Ah, o meu tio morreu, meu primo morreu, meu filho morreu. Eu não me esqueço. Não tem problema. Você não vai esquecer, não tem nada de errado nisso aí. O problema é você começar a prestar culto a um morto. Levar flor para um morto. Colocar comida para um morto.
colocar presente para um morto, cantar aniversário para um morto, levar um pedaço de bolo no dia do aniversário, se o morto estivesse vivo. Aí, além de ser idolatria, já entra ignorância e insensatez, porque o morto está morto, ele não está vendo nada, ele não está sentindo nada. Você pode pegar um morto e colocar ele num caixão de ouro puríssimo, como você pode jogar ele no rio, que para ele não muda nada. Ele está morto. Está claro ou não está claro? Então temos que tomar cuidado com essa área também. Para não... Porque às vezes a pessoa pensa que idolatria é só sobre imagem de escultura. Você não pode fazer nada que vire idolatria. Você não pode prestar culto. Ah, mas ele morreu e eu não consigo esquecer. Não, esquecer, você não vai esquecer nunca. Porque está registrado na alma. Nunca, eu não vou esquecer da minha avó nunca. Meu primo que morreu, meu pai, meu avô, nunca vou esquecer. Mas eu não presto culto a eles. Eu não levo um pedaço de bolo para eles. Quem está me entendendo? Eu vou levar uma flor. Para quem? Está me entendendo? Esse falso sentimento, que parece ser um sentimento verdadeiro, é um sentimento falso, pode ser uma idolatria. Quem está entendendo? Jesus falou, deixe os mortos enterrar os mortos. Morreu, acabou. Ai, não, irmão, você tinha que ter feito quando estava vivo. Eu costumo falar, quando eu morrer, não gaste R$1 comigo, hein? Não é para você gastar R$1 comigo. Ah, vamos levar aquela, como chama? Coroa de flores. Quanto custa a coroa? R$1.500. Irmão, semeia no ministério esses R$1.500 enquanto estou vivo. E me ajuda na obra de evangelização. Posso ouvir um amém? Amém. Pelo amor de Deus, você vai gastar R$1.500 com quem não está vendo? E ainda escreve saudades. Ele não está vendo, ele está morto. Me dá um sinal que você está entendendo. O meu tio morreu esses dias aí, uma pessoa chegou em mim, vamos lá comprar. Falei, o quê? Não, porque falei, ele está morto, eu não participo disso aí. Eu falei, eu não faço. Não, falei, mas ele não está vendo. Então você tem que abraçar o seu tio enquanto ele está vendo. Você tem que dar para mostrar para as pessoas. Então a coroa não é para o morto, a coroa é para mostrar para quem está vivo, para os outros ver. Aí pode ser uma soberba, pode ser um orgulho. Ah, mas é os meus sentimentos, irmão. Seus sentimentos. Posso falar, você me suporta? Você me suporta? Você me suporta? Os seus sentimentos, ele tem que ser demonstrado enquanto a pessoa está vendo. Está vivo, enquanto ele está sentindo. O seu sentimento, depois que a pessoa morreu, desculpa, não vale para nada. Desculpa. Ou eu estou falando besteira? Eu estou falando com pessoas adultas, racionais. Eu amava tanto a minha mãe, o que você fez pela sua mãe? Não, estava de mal dela, não estava obrigado. Aí agora você vai dar flor para sua mãe que está morta? Quem está entendendo? Então, irmão, o negócio é enquanto está vivo, hein? Coríntios 6, 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, que é o assunto de hoje, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem roubadores, nem maldizentes herdarão o reino de Deus. Aí, em Coríntios 6, 11, Paulo disse, e tais fostes alguns de vós. Digam todos, fostes. Então quer dizer que já não eram mais. Ah, mas eu era maconheiro, eu era bandido, eu era assaltante, eu era prostituta. Ah, você era? E quando você recebeu Jesus? Ah, eu me converti. Aí eu abandonei as obras da carne. Ah, então glória a Deus pela sua vida. Quem está entendendo? Paulo está falando com quem tinha se convertido. Mas ele disse, vocês não sabem que essa lista aqui, que vive desse modo, não vai herdar o reino de Deus? Verso 11, e tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, fostes santificados,
fostes justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então mudou a vida. Está claro ou não está claro? Uma salva de palmas ao Espírito Santo, que é Ele que faz essa obra no homem. Paulo disse em Coríntios 6, versículo 9, que nem os idólatras herdarão o reino de Deus. E você vai saber por que se é uma coisa que Deus não concorda, que Deus não apoia, que Deus não compactua, e que Ele abomina, é a idolatria. Ele não permite isso aí. Abre Isaías 42. Vai marcando aí e abre Isaías 42. Vamos ver. Isaías 42. Deus falando pela boca do profeta Isaías. Isaías 42, versículo 8. Isaías 42, verso 8. Deus disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Se é uma coisa que Deus... Olha, é rivalidade. Tem caneta aí? Com Deus não existe rivalidade. Deus não tem rival. Não, Deus não divide. Por que Deus não divide sua glória? Porque Ele que criou os céus e a terra. Ele que criou o macho e o fêmea. Ele que criou o mar, Ele que criou os animais, Ele que criou tudo. Ele vai dividir com quem? Com quem não criou nada? Com quem foi criado por Ele? Então Isaías 42, 8. A minha glória a outrem não a darei, e nem o meu louvor às imagens de escultura. Está claro ou não está claro? Vamos para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Você vê que quando a mensagem ela é profética, reveladora, ela independe da aliança. Você percebeu? Eu estava lendo Gálatas, eu estava lendo Coríntios, fui para Isaías. Não mudou nada. Porque mesmo Isaías sendo um livro da lei do Velho Testamento, nesse assunto não altera. Por quê? Porque não estamos mexendo na lei. Está entendendo? É um livro da lei, mas não estamos mexendo na lei. É igual você ler o Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem algum problema em falar isso? Não. É um livro da lei, mas não está mexendo na lei. Quem entendeu? Efésios 5, versículo 5. Efésios 5, verso 5. Paulo de novo. Efésios 5, 5. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. Paulo diz que o avarento é idólatra, hein? Sabe o que é avarento? Vem de avareza. Eu conheço pessoas avarentas. No dito popular, munheca de samambaia, mão de vaca. Munheca de samambaia, não abre. Já viu aquela munhequinha de samambaia na planta? O avarento, Paulo diz que ele é um idólatra. Idólatra do quê? Do dinheiro. Qual o contrário do avarento? Generoso. Salomão disse, o generoso será abençoado. Paulo disse, segundo Coríntios 8, com generosidade. Então, o generoso, ele é o contrário do avarento. O generoso é aquele que gosta de repartir, gosta de dar. E o avarento? O avarento não dá nem bom dia. O avarento no reino, na obra de Deus, quando fala em oferta, quando fala em semear, bicho, ele fecha a mão, fecha a cara, ele fica louco. Ele quer receber. Quando fala assim, há anjos em seu favor, ele fala bem alto, eu recebo. Isso é sinal de avarento, né? Mas na hora da oferta, ele nunca levanta para dar uma oferta. Ele é contra. Você sabia que tem crente que é contra a oferta?
Se fosse o tempo da lei, falava que ele estava sendo usado pelo diabo, né? Mas não é o diabo, é pessoas que ou não conhecem a Bíblia, ou são contra a Bíblia mesmo. São contra. Porque de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala de oferta. Hã? Quer que eu mexa nesse assunto? Não preciso, né? 1 Coríntios 9, Provérbios 3, Provérbios 11, 2 Coríntios 8, a Bíblia inteira, Mateus 6, Marcos 4. Eu conheço pessoas que não gostam de dar. Não pagam um x-salada, não pagam um guaraná, não te dá uma bala. Eu conheço. Mas ele quer ganhar, ele quer receber. Jesus disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Irmão, vocês souberem como que faz bem dar, como é gostoso dar, doar, semear, ajudar, participar. Você sabe como que é gostoso isso? Mas tem gente que é avarento. Tem gente, eu sou contra o dízimo. Eu sou contra a oferta. E alguns falam assim, eu sou contra o dízimo, mas sou a favor da oferta. E ele não dá nem o dízimo e nem a oferta. Por quê? Porque ele é avarento. Quem está entendendo? E Paulo diz que a avareza é o quê? Efésios 5:5. Avareza é o quê? Idolatria. Com o quê? Com imagem, escultura? Não, com dinheiro. Cara, tem uma dó do dinheiro que você nem imagina. Isso é um problema grave na vida de um suposto crente. Porque o crente não pode ter avareza. Amém? Um cristão não pode ser avarento? Como que o cristão vai ser avarento? Cristão vem de Cristo. Cristo se deu 100%, totalmente. Tem gente que fica discutindo se deve dar 10%, se deve dar 20%, se deve dar 5%. Jesus se deu tudo, 100% por nós. Ele se deu. Ele não deu 10%. Deus não deu 10% dele. Deus deu tudo ele. Ele mesmo se revestiu em carne e se deu por... Ele não deu um dedo por nós. Ele não deu um braço por nós. Ele deu a vida dele por nós. E gente discutindo por causa de 5, de 10, de 15, de 20, sei lá. Só para você pensar um pouquinho. O avarento, Efésios 5:5, ele é idólatra. Ele não pode entrar no reino de Deus. Ele não pode participar do reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é gozo, paz, alegria. O reino de Deus não tem avareza. O reino de Deus tem anjos ministrando. O reino de Deus tem a bondade de Deus, tem a graça de Deus. A avareza não combina com bondade, com graça, com liberdade, com generosidade. A avareza é o contrário. Então Paulo disse em Efésios 5:5, pois bem sabei isto, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo diz que não tem parte. O que é herança? Parte. Paulo diz, ó, o idólatra, o avarento, ele não tem parte no reino de Deus. Ele não tem herança. Está claro ou não está claro? Jesus disse em Marcos 4, o reino de Deus é assim. Marcos 4:26. Como se você tivesse plantado a semente e fosse dormir, e de dia ou de noite a semente tivesse brotado, crescido, não sabendo ele como. No reino de Deus é assim. A semente brota, cresce e dá fruto. Mas o avarento só quer receber. Ele não quer dar nada, ele nunca dá nada. Quem é que está me entendendo? Irmãos, eu vou falar algo para vocês, hein? Crente avarento, eu não chamo nem de crente. Cristão avarento, eu não posso chamar de cristão. Porque a essência do cristianismo dentro de nós, Cristo em nós, é dar. É ser generoso.
E mais, é reconhecer Deus em nossas vidas. Eu acho engraçado o avarento, que ele é contra o dízimo, ele é contra a oferta. Ele é contra. Eu acho engraçado isso aí. Ele é contra a oferta, ele fala que Deus não precisa de dinheiro. Já ouviu alguém falar isso aí? Quem já viu? Ah, Deus não precisa de dinheiro. É verdade mesmo. Mas me permita, vocês estão sentados em algo que foi o dinheiro que comprou. Você está me assistindo agora porque foi o dinheiro que comprou. Qual dinheiro? O dízimo de alguém, a oferta de alguém, faz você me assistir ao vivo. Você que é contra o dízimo e a oferta, com o dízimo e a oferta de alguém, agora você está me assistindo aí, ó. Você está sendo beneficiado. Só quem entende isso. Então, como que pode ser chamado cristão alguém que tem essa avareza? Essa mente de minhoca? Está me entendendo? O avarento, pode ter certeza, o generoso nunca vai falar isso. Mas o avarento, ele fala assim, Deus não precisa de dinheiro. Sério? Sério mesmo? Pô, que novidade você descobriu, hein? Quem é que não sabe que Deus está no céu? Quem é que não sabe que lá no céu não usa dinheiro? Tá vendo? Deus não precisa de dinheiro. Deus não. Mas esse microfone aqui, o dinheiro comprou. As cadeiras aqui, o dinheiro comprou. Essa luz acesa aqui, é o dinheiro que compra. Deus não precisa, mas aqui na terra se usa dinheiro. Se você não entende isso, é melhor você começar, porque você não leu ainda. Começa a ler a Bíblia. Você vai achar sozinho. Qualquer lugar da Bíblia. Começa a ler a Bíblia. Você vai achar. Você vai entender que as coisas de Deus, porque Deus está no céu, mas as coisas de Deus na terra, usa-se dinheiro. Como se usa água, como se usa pano, como se usa um detergente para limpar um chão, para limpar. As coisas de Deus, não seja radical para falar Deus é espírito, Deus não usa microfone. Aí tem que ser muito burrão para falar uma coisa dessa, né? Tem gente assim. Tem gente que é arcaico. Tem pessoas arcaico. Arcaico. Deus é espírito, não precisa de templo. Mas num frio desse na garoa, vão ficar lá fora? Pegando gripe, pegando pneumonia? Quem consegue me entender? Precisa falar que Deus é espírito? Você acha que eu não sei que Deus é espírito? Você acha que eu não sei que Deus não precisa de dinheiro? Você acha que eu não sei disso? Deus não precisa de dinheiro, mas as coisas de Deus aqui na terra, usa-se o dinheiro. Alguém aqui entende isso? Nos tempos da Bíblia, doavam-se, né? Ou semeavam, ou ofertavam mandioca, chuchu, batata, arroz. 1 Crônicas 29, você que fala que Deus não usa dinheiro, ou que não precisa de dinheiro, 1 Crônicas 29, Davi disse, olha, afora tudo que preparei dos meus tesouros particulares, 1 Crônicas 29, 3 e 4, dos meus tesouros particulares, Davi diz, eu dou o ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, e por aí foi, madeira para as obras de madeira. Davi semeou tudo. E ele disse, quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos dar alguma coisa voluntariamente ao Senhor? Tudo provém de Deus. Davi, hein? 1 Crônicas 29. É só ler. Então cuidado com a avareza. Porque a avareza, Efésios 5:5, é idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Está claro ou não está claro? Cuidado com a avareza, hein? Depois não sabe por que não prospera, né? É crente, diz que está em graça, até diz que está em graça, é crente, mas depois não sabe por que não prospera, não sabe por que não tem anjos em seu favor, não sabe por que não tem milagres na sua vida, por que nunca tem sinais. Por quê? Porque você é avarento. Você só quer receber, você não quer participar das coisas de Deus. Você só vem para receber.
Você é daqueles que no culto, você só pede: Senhor, abre a porta de emprego. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu estou doente. Ele só pede, mas ele nunca dá nada. Esse é o avarento. Só se ficou claro. Lamentável alguém ser chamado de cristão e ser dessa forma, né? Mas existe. Mateus capítulo 4. O assunto hoje: os ídolos e a idolatria. Eu sou um semeador no reino de Deus. Por quê? Porque eu já descobri, eu já entendi, eu já aprendi, eu já compreendi que quando eu semeio, eu colho. Isso é 2 Coríntios 9, verso 6. Se eu semear com abundância, eu vou colher com abundância. Eu já li a Bíblia. Então, eu sou um semeador. Claro, é uma questão de inteligência. Se eu não semear hoje, o que eu vou colher amanhã? Por isso que o avarento, ele nunca colhe nada. Porque ele nunca semeia nada. Alô, quem entendeu? O avarento, ele nunca colhe nada. Nunca colhe nada. Por quê? Porque ele não planta nada. Vê se você veio reclamar de Deus. Não, eu vivo plantando a semente. Eu vivo plantando. Tem gente que é contra o dízimo. Tem gente que é contra a oferta. Você quer ser contra? Pode ser contra. Você é contra a oferta? Pode ser contra. Olha a sua vida e olha a minha. Quer começar pelo espiritual ou pelo material? Pelo humano terreno. Vamos fazer uma comparação. Em Malaquias 3,18, Deus diz que há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Malaquias 3,18. Então a questão é essa. Eu sou um semeador. Não quero uma glória. Não quero uma medalha. Não quero um troféu. Eu estou te dando meu testemunho que há anos, há décadas eu vivo colhendo. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Isaías 30, ele dará chuva sobre a semente. Zacarias 8:12, a semente prosperará. Então tem muitos textos na Bíblia que me ensina a plantar para colher. E isso por fé. Então eu colho porque eu planto. Eu venho colhendo porque eu venho plantando. Você vai parar de plantar? Nunca. Se eu parar de plantar, eu vou parar de colher. Está claro ou não está claro? Então, eu semeio no reino de Deus. Isso é a Bíblia. Quem lê a Bíblia entende isso. Amém? Mateus 4. O problema é que os crentes de hoje não estão mais lendo a Bíblia, né? Os crentes de hoje estão uma vergonha. Não lê mais a Bíblia, não ora mais, não congrega mais. Os crentes de hoje estão uma vergonha. Um profeta disse que a pior geração de crente na terra é a nossa. Fiquei morrendo de vergonha quando eu vi o profeta falar isso. A pior geração de crentes da história. Da história. E é verdade. Você vai ler a Bíblia em Atos, os crentes eram, Atos 2:44, todos perseveravam unânimes, todos os que criam estavam juntos. Você vai ler a Bíblia, os crentes eram unidos, eram juntos. Hoje não, hoje o crente é dividido, o crente é briguento, ele é pirracento, ele não congrega, ele não semeia, ele fica com bronca de Deus, ele fala que vai sair da igreja. O crente hoje é difícil. O crente hoje é uma vergonha. Um profeta falou e eu fiquei com vergonha. Ele disse, a pior, e isso olhando para a história. Pega a história, olha na Bíblia, porque a verdade é paralela. Pega a história da humanidade e olha para a Bíblia. A pior geração de crente é a nossa. Crente que não ora, crente que não congrega. Crente que não é crente. É carnal, é briguento, é pirracento. Estou falando besteira? Só se você não analisa essas coisas. Porque o crente nos anos 80, ele era diferente do crente de hoje. Era um crente de oração, era um crente de perdão, ele perdoava o próximo, perdoava. Hoje ninguém perdoa ninguém. Hoje o negócio é olho por olho, dente por dente. Eu não estou falando de ímpio, não. Estou falando de crente. Mateus 4, versículo 10. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Mateus 4, verso 10. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás
e só a Ele servirás. Está escrito: ao Senhor teu Deus, Mateus 4,10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Isso aqui, tem caneta aí? Isso aqui é um antídoto, é um remédio contra a idolatria. Contra a idolatria. Está claro aí? Mateus 4,10 é um remédio. Gostar, admirar é uma coisa. Idolatrar é outra. E você não pode associar a idolatria somente à imagem de escultura. Porque quando se fala idolatria no meio cristão, o que eles já pensam? Na imagem de escultura, não é? Quando fala no meio cristão a palavra idolatria, eles já associam aos católicos, as imagens de escultura. Mas a idolatria não é só isso. Eu conheço vó idólatra, eu conheço mãe idólatra, pai idólatra, tia idólatra, e por aí vai. Eu conheço. Idolatria é idolatria. O assunto hoje, ídolos e idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Diga bem forte, está escrito. Diga, ao Senhor teu Deus adorarás. Bem forte, e só a Ele servirás. Então, adorar e servir só a Deus. É um remédio contra a idolatria, seja ela qual for. Diga, adorar e servir, faz assim, ó, somente a Deus. Adorar somente a Deus. Servir somente a Deus. Você quer ver? Êxodo capítulo 20. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Tem vários tipos de ídolos. Tem vários tipos de ídolos. Pode ser uma imagem de escultura. Pode ser algo, pode ser alguma coisa. Que você, claro, que você faz ídolo, time de futebol. Se você faz algo como ídolo, aquilo é o seu ídolo, e aí você vai praticar idolatria, coisa que Deus abomina. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 20, quem já achou, diga amém. Versículo 2. Êxodo 20, verso 2. Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nos dias de hoje, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do sistema, da religião vã, enganadora, mentirosa. Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Está claro ou não está claro? Quem está falando isso? Deus. Ah, e não interessa se é na lei ou se é na graça. Porque é Deus que está falando. Quem entendeu, diga amém. Ou quando Deus fala na lei, não vale. Só vale se Deus falar na graça. Irmão, o que não vale é o que o homem falou na lei. Mas o que Deus falou, isso é perpétuo, é eterno. Salvo se o que ele falou foi para um povo específico. Por exemplo, os judeus, os hebreus. Quem entendeu? Se Deus falou, olha o se Deus falou uma palavra específica para um povo específico, aí quando ele terminou aquela aliança, aí o que ele disse já não vale mais, porque ele terminou a aliança. Mas se o que Deus disse é uma palavra universal, por exemplo, Êxodo 20, verso 3, é uma palavra universal. Não interessa se é judeu que está lendo,
se é hebreu, se é gentil, se é americano, se é inglês, se é japonês. Aqui não interessa. Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Para aí. Na letra, Deus falando com o povo de Israel. Nós não somos o povo de Israel. Na letra, Deus falando com os judeus, hebreus. Nós não somos judeus hebreus. Isso não quer dizer que nós, gentios, podemos, verso 3, ter outros deuses diante de Deus. Isso não quer dizer, verso 4, que nós, os gentios, podemos fazer para nós imagem de escultura. Por que nós não podemos fazer? Porque essa palavra aqui é universal. Quem entendeu? E além de ser universal, é uma palavra que permanece para sempre. Você sabe quando é que foi escrito Êxodo 20? Só de Nova Aliança tem mais de 2000 anos. Só de Nova. Aqui é o começo da Velha. Só de Nova Aliança tem mais de 2000 anos. E mais a Velha? Não vou nem entrar em contas. E tá valendo ainda, hein? Verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Alô? Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Elas quem? A imagem de escultura, que é um ídolo. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Para aí. Deus disse, está escrito em todas as Bíblias, não te encurvarás a elas. Está escrito ou não está escrito? E não tem um povo aí que se encurva diante de imagem? Se é que você já não fez isso no passado. Se é que você não fez isso. Que você entrava num lugar, aí você via uma imagem, você se encurvava a ela. Quem está me entendendo? Você vê como que o povo lá não lê a Bíblia. Não são ensinados na verdade. Eu só estou lendo a Bíblia. Aqui não tem interpretação nenhuma. Aqui, eu coloco o dedo no verso 5. Não te encurvarás a elas, nem a elas servirás. Pois eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Coloca o dedo no verso 5. Não te encurvarás a elas, e a elas não servirás. Não te encurvarás, e a elas não as servirás. Verso 5, né? Abre no Salmo 115. A Bíblia diz, só estou lendo. E eu quero deixar claro que ídolos e idolatria nem sempre se refere à imagem de escultura. Está claro para você, abençoado? Salmo 115. Eu estou com a versão Ave Maria aqui, ó. Aqui. É uma Bíblia católica. Eu estou com a versão Ave Maria. Versão Ave Maria, ó. Versão Ave Maria, tá vendo? Ave Maria. É uma Bíblia católica. Na Bíblia católica, não é Salmo 115. Vamos ver? Vamos ver aqui, ó. Quer ver? Ó. Olha lá. Na Bíblia católica, é Salmo 113. Para mim não muda nada, irmão. A católica é 113. A Bíblia João Ferreira de Almeida, que foi traduzida por um ex-padre católico, é Salmo 115. Mas a palavra é a mesma. Eu posso ler em qualquer uma. Eu vou ler na versão católica. Ó.
Na Bíblia normal aí, Salmo 115, já achou? Eu vou ler na Bíblia Católica, versão Ave Maria. Todo católico conhece essa versão. Salmo 113, versículo 9. Para vocês, Salmo 115, versículo 1. Tá? Vocês vão ler Salmo 115, verso 1. E eu vou ler Salmo 113, verso 9. Mas a palavra vai ser a mesma. Acompanha aí. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome da glória, por amor de vossa misericórdia e fidelidade. Porque diriam as nações pagãs, onde está o Deus deles? Nosso Deus, estou lendo a versão católica, hein? Nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe apraz. Quanto a seus ídolos de ouro e prata, são eles simples obras da mão dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos e não podem ver, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz e não podem cheirar, têm mãos, mas não apalpam, pés e não podem andar. Sua garganta não emite som algum. Semelhantes a eles sejam os que os fabricam e quantos neles põem sua confiança. Pô, se a Bíblia Católica diz isso, por que eles têm imagem de escultura dentro da Igreja Católica? Se a Bíblia Católica está dizendo isso aí. Ó, versão Ave Maria, tá aqui, ó. Bíblia Sagrada, tá vendo? Dá para você ver aqui? Ó, versão Ave Maria. Ó. É famosa a Bíblia Católica. Na Bíblia Editora Vida, Salmo 115. Na Bíblia Católica, Salmo 113, verso 9, mas a palavra é a mesma. Eu conheço uma pessoa que se converteu porque ele leu aqui, ó. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e os que confiam nele. Semelhantes. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pé, mas não anda. Ele falou, o quê? Eu me torno semelhante a essas estátuas mudas? Não, eu estou fora. Eu não quero mais não. Pegou, jogou tudo fora. Agora, interessante. Se a Bíblia Católica, a Igreja Católica é a maior igreja na face da terra. É a maior. Em quantidade de pessoas. Se a Bíblia Católica ensina isso, por que eles têm estátuas dentro das igrejas católicas? Por que as pessoas, os católicos, nossos irmãos católicos, filhos de Deus como nós, por que eles se encurvam diante das imagens? Se Êxodo 20, verso 3 e 4 diz para não fazer isso. Será que eles não são ensinados a Bíblia lá? Mas não fazem o catecismo? Mas não tem a missa do domingo? Será que eles nem a Bíblia não lê? Interessante isso aí, né? A idolatria é condenada por Deus. Êxodo 20, Salmo 115, ou na versão Ave Maria, Salmo 113. A idolatria é condenada por Deus. Vou ler agora a Bíblia Vida, para vocês verem e ficar claro que o que eu li na Bíblia Católica é a mesma coisa que está escrito aqui, ó. Salmo 115, verso 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo o que lhe agrada. A versão católica diz, que lhe apraz. É a mesma coisa. Salmo 115, 4. Os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Para aí. Como é que alguém pode crer num ídolo que tem boca, mas não fala? Olha, sabe o que é? Eu estou desempregado aqui, você pode me ajudar que eu briguei com meu namorado e tal. Ele tem boca, mas não fala.
Ele tem ouvido, mas ele não está ouvindo você falar com ele. Ou eu preciso te falar isso. Ou você não sabe que é feito de gesso, de pau, de ouro, de plástico, de fibra. Você não sabe? Coitado. Você não sabe? Não. Aquela imagem, ela foi, aqui ó, foi feita pela mão do homem. Ou de gesso, ou de madeira, ou de ouro, ou de prata, ou de plástico. Ela foi feita, ou de cimento. Ela foi feita pela mão do homem. Então o homem, vamos dar um nome para o homem? O Zé. Vamos chamar o Zé. Vamos dar um nome. Então o Zé cria uma imagem de manhã. 8:30 da manhã ele começa a criar aquela imagem. Aí ele espera ela secar, ele pinta ela, tudo bonitinho. 8:30 ele começa. 11 horas ele termina. Aí ele começa a falar com ela. Tá me entendendo? Não é isso? O Zé, ele pega, ele cria, ele pinta, tudo, depois ele começa a falar com ela. Mas ele sabe que aquilo ali, se cair no chão, vai quebrar. Vamos ser mais claro? Jeremias, capítulo 10. Vamos ser mais claro. Jeremias 10. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Jeremias 10, parece que Deus quer deixar mais claro. E lembrando que na versão Ave Maria católica, também tem Jeremias 10, tá? Só para lembrar vocês, para que ninguém pense que, né? Versão católica. Jeremias 10. Independente da versão da Bíblia que você tiver, tem Jeremias 10. Quem já achou Jeremias 10, diga amém. Verso 2. Vamos ver o que a Bíblia diz? Jeremias 10, verso 2. Assim diz o pastor Marcos. Amém? Não? Assim diz quem? Diz o Senhor. Posso ouvir um amém? Jeremias 10, 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações. Por quê? Os costumes dos povos são vaidade. Olha o que o homem faz. Cortam do bosque um madeiro e um artífice, que é o profissional que faz a imagem, cortam do bosque um madeiro e o artífice, olha lá, o lavra com o cinzel. Com prata e com ouro o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Como o espantalho num pepinal, não podem falar. Eu estou pensando que Deus está sendo claro aqui, hein? Deus está sendo claro? Deus está falando dos ídolos. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Jeremias 10. Jeremias 10, versículo 5. Como o espantalho num pepinal, não podem falar. Necessitam de quem os leve, pois não podem andar. Não tenhais receio deles. Não podem fazer o mal, nem podem fazer o bem. Olhem para mim. Tem pessoas que passam em frente a uma casa de artigos religiosos. Sabe aquelas casas de umbanda? Tem um capetinha, né? Tem um monte de estátua ali. Tem gente que passa em frente. Ai, cuidado, cuidado. Ai, eu tenho medo. Você tem medo do quê? Eu estou lendo aqui Jeremias 10, 5, que eles não podem fazer o mal. Ele não pode fazer o mal e nem pode fazer o bem. Aquilo foi criado pelo homem. Ah, mas você viu que tem um chifrinho assim, tem um rabinho e está com... Aquilo foi criado pelo homem. Necessita, você está lendo comigo aqui? Necessitam de quem os levem. O firmam com pregos e martelo para que não se mova. Jeremias 10, 5. Como o espantalho num pepinal... Espantalho, ó. Tem espantalho assim, né? Tem espantalho? O espantalho para espantar passarinho. Até no desenho do Zé Curubu tinha, né? Do Faísca e Fumaça. Lembra o desenho do Faísca e Fumaça? O espantalho. O Jeremias está dizendo que as imagens de escultura é semelhante a um espantalho num pepinal.
Jeremias 10:5. Como o espantalho num pepinal, não podem falar, necessitam de quem os leve, pois não podem andar. Não tenhais receio deles, não podem fazer o mal, nem podem fazer o bem. Quem está entendendo? Eu vou comprar porque eu comprei um carro zero, e eu vou pendurar ele assim no retrovisor, né? Pra quê? Pra quê mesmo que é? Pra quê? Você já leu Jeremias 10:5? Pra proteger. Proteger? Um negocinho de R$1,99 vai te proteger do quê? Proteger do quê que é proteger? O Deus vivo te protege, o Criador dos céus e da terra. Mas bonequinho feito pela mão do homem vai te proteger do quê? Alô? Para você ver aonde chega a insensatez do ser humano. 8 horas da manhã, ele cria uma imagem. 11h30, ele começa a falar com ela. Não está entendendo? Eu sou legal, não está entendendo, né? Jeremias 10, versículo 2. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade, cortam do bosque um madeiro. Imagina aí, o homem vai de manhã cortar uma árvore, lá no meio da floresta. Cortam do bosque um madeiro. Ele, pá! Com machado, tá, madeira! Aí cai a árvore. Imagina. Aí ele pega e começa a esculpir. Aí ele faz o quê? Ele faz uma imagem para ele. O artífice. Aqui, ó. Jeremias 10, versículo 3. Os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque um madeiro e um artífice o lavra com um cinzel. Corta a árvore, né, e começa a esculpir. E vai comer com o formão, e vai lixando com a lima, e vai passando verniz. Mas era uma árvore meia hora atrás. Alô, quem está entendendo? Era uma árvore. Estava no meio da floresta. Olha o que Deus está falando. Versículo 4. Com prata e com ouro o enfeitam. Lembre-se do Salmo 115, hein? Está enfeitando com prata e ouro, mas ele tem olho, mas não vê. Ele tem boca, mas não fala. Ele tem mão, mas não apalpa. Lembre-se do Jeremias 10 e do Salmo 115. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Jeremias 10, versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Diga essa frase. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Jeremias 10, 6. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das nações? Isto só a ti pertence. Entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Todos eles se embruteceram. Por que o homem faz uma imagem, hein? Interessante, né? Ele dorme de noite, acorda de manhã, aí vai na floresta, corta uma árvore e começa a fazer uma imagem. Por que ele faz isso? Jeremias 10, versículo 8. Todos eles se embruteceram e se tornaram loucos. São ensinados por ídolos vãos de madeira. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, trabalho do artífice e das mãos do fundidor, fazem as suas vestes de azul e de púrpura, obra do homem hábeis são todos eles. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro Deus. Jeremias 10, 10. O Senhor Deus é o verdadeiro Deus. Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: estes deuses que não fizeram os céus e a terra,
desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Mas Deus fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a sua voz, logo há ruído de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento da sua imagem de escultura. Envergonha-se todo fundidor. Suas imagens fundidas são mentira e não há espírito nelas. Vaidade são obra de enganos. No tempo do seu castigo virão a perecer. Jeremias 10, 15. Vaidade são obras de enganos. Nossa, fazer uma imagem de escultura, obra de enganos, é o que está escrito. Se tiver escrito, a insensatez do ser humano é conhecida em Jeremias 10. Escreva isso. Diga comigo, a insensatez do ser humano é conhecida em Jeremias 10. Abre aí Isaías 45, antes de Jeremias. Estou indo para o final já. Abre aí. Isaías, do lado de Jeremias, antes de Jeremias. Isaías 45, versículo 20. Isaías 45, verso 20. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Nossa, essa foi direto, hein? Aqui no MGA nós não fazemos isso. Nós conduzimos em procissão imagens de escultura? Não ouvi. Nós conduzimos em procissão imagens de escultura? Olhem para mim. Olhem para mim. Vocês já viram na rua, vocês já viram na televisão, as pessoas conduzindo imagens. Quem já viu? Levanta a mão, quem já viu? Então não é de nós que Deus está falando, né? Tá claro ou não está claro? Então não é de nós, né? Mas não tem quem faz isso? Porque nunca leu, porque nunca teve quem ensinasse. Isaías 45, 20. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode falar. Isaías 45, versículo 20. Está claro ou não está claro? Não preciso nem falar nada. Vamos para Paulo para terminar? Vamos ver o que o apostolado diz. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. Eu fico pensando, se eu fosse uma das pessoas no Brasil e na terra que crê, que acredita em ídolos, em imagem de escultura, se eu fosse, na hora, agora, ouvindo essa mensagem, eu já pararia na hora. Imediatamente eu pararia. Lendo o Salmo 115, ou 113, na versão Ave Maria católica, eu pararia na hora. Lendo Jeremias 10, nossa, ficou claro. Lendo Isaías 45, 20. Vamos ver o que o apostolado fala sobre ídolos, porque sobre idolatria ele já falou em Gálatas 5, 19 e 20, Efésios 5, 5, que eu já li, Coríntios 6, 9, 10 e 11. Paulo já falou sobre idolatria. Que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Vamos ver o que Paulo fala sobre ídolos. 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. Abra sua Bíblia aí. O assunto hoje, os ídolos e a idolatria. 1 Coríntios 8, quem já achou, diga amém.
Coloca o dedo no verso 4. Vou dando uma resumida, senão demora muito, né? Mas você tem uma Bíblia e lê em casa depois. 1 Coríntios 8, versículo 4. Paulo disse: quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Quem aqui já comeu doce de Cosme Damião? E o que aconteceu com você? Só matou a lombriga. Olha, não come essa pipoca não. O que tem a pipoca? O milho vem do milharal, criado por Deus. O que tem a pipoca? Não, que a pipoca foi oferecida aos ídolos, às entidades. É? Vamos ver o que Paulo fala sobre isso? 1 Coríntios 8, verso 4. Paulo falando com um crente de verdade. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, tem caneta aí? Sublinha. Sabemos que o ídolo nada é no mundo. Quero saber de Cosme Damião, rapaz. Mas esse aqui é o Exu Caveira. Irmão, se é o Exu Caveira ou o Exu Esqueleto, eu tô nem aí. Quem é Exu Caveira? Quem é? Não, porque o Ogum, o Orixá, quem é? Aonde está escrito o nome deles na Bíblia? Porque a pomba gira. Aonde está escrito esse nome na Bíblia? Isso são ídolos que a religião afro criou, trouxe para o Brasil, e eles acreditam e fazem estátua, fazem imagem, e babá, que eu já falei até agora, tudo na Bíblia aí. Paulo disse: sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Está claro ou não está claro? Quantos deuses existem? Está preocupado com se a pomba gira, se a pomba dá cambalhota, se a pomba joga bola? Está preocupado com o quê? Com quem tranca a rua, com quem fecha a rua? Está preocupado com o quê? Pato A, pato B, pato C? Está preocupado com o quê? Se há um só Deus. Paulo disse: você não sabe que o ídolo nada é no mundo? Não interessa o nome dele? Ou você nunca leu Filipenses 2, verso 9, 10 e 11? Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todo nome. Quer comparar? Quer comparar os nomes? Iemanjá, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Pombagira, Exu Caveira, Exu Esqueleto, Exu não sei. Quer comparar os nomes? Filipenses 2, 9 e 10. Deus lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nome acima de todos os nomes. Acabou. O que o Espírito Santo está dizendo? Que não é para você temer nada. Posso ouvir um amém? Não é para você temer nada. Cuidado com o Zé quiser. Cuidado com o quê? Eu vou falar com o que você tem que tomar cuidado. Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Esse você tem que tomar cuidado. 1 Coríntios 8, verso 4. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo. Onde é que nós estamos? No mundo. Paulo disse: o ídolo nada é no mundo. E que não há outro Deus senão um só. Pois ainda que haja alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós, diga bem forte, para nós há um só Deus. Você que está me assistindo, digam todos: para nós há um só Deus. Se tiver escrito. Esse é o ensino que vem do céu. 1 Coríntios 8, versículo 6.
para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Corre para Colossenses 1. Estou terminando. Colossenses capítulo 1. Quando você conhece a verdade, você não teme, você não tem medo. Medo do quê? De estátua feita pela mão dos homens? Na ignorância do homem? Ou às vezes, comércio, né? Porque a estátua, ninguém dá estátua de graça. A imagem não é de graça. A imagem é vendida. O profissional que a esculpe, chamado de artífice, ele faz a imagem com boca, com olho e com nariz e tal. Ele faz. É um excelente profissional. Mas aquilo é vendido. Mas aí eu te pergunto, vendido para quê? Você vai falar com quem tem boca e não fala? Vendido para quê? Você vai falar com quem tem ouvido e não ouve? Com quem tem pé e não anda? Isaías 45:20. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Não sabe de nada, não entende. Que texto que eu falei para você abrir mesmo que eu esqueci? Colossenses 1,16. Colossenses 1,16. É que são um texto que é me dado na hora. Colossenses 1,16. Paulo disse, pois nele, em Cristo. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas. Vê se fica claro aí, hein? Vê se fica claro. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Acabou. Você vai ter medo de quem? Ou do quê que você vai ter medo? De estátua feita pela mão dos homens? Jeremias 10, necessita de quem os leve. São firmados com prego e martelo, porque senão cai. Quem está me entendendo? Vamos terminar pensando. Pensa aí numa imagem de escultura bem feia, bem horrorosa. Feita pela mão do homem. Não tem aquelas imagens bem feitas pela mão do homem. Aquilo lá caiu, quebrou. Se colocar fogo, queima. Como é que você pode ter medo de um negócio desse? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Como é que você pode ter medo disso? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus, que eu quero fazer uma oração. Vamos ficar de pé todos. Você que está me assistindo agora, ao vivo, em qualquer lugar da face da terra. Nós temos uma posição doutrinária, bíblica. A posição que um filho de Deus deve ter é no que está escrito. Tudo que eu falei hoje está escrito. Seja você desse ministério, seja de outro ministério, seja de outra igreja, ou não está em igreja nenhuma. Você que respeita a Bíblia, você que crê na Bíblia. Ah, mas teve uma hora que você falou aí. Irmão, eu estou colocando na mesa ídolos, e dei até nomes, e Deus. Eu estou colocando ídolos, imagem de escultura feita pela mão do homem, e estou colocando Deus, Criador dos céus e da terra. É impossível que você fique com uma imagem de escultura criada pelo homem e rejeite a Deus. É impossível. Só se você for um filho da perdição. É impossível se você for um filho de Deus, se você for ovelha, que você não vai aceitar um ensino desse. E vai preferir ficar com estátua, com imagem de escultura feita pela mão do homem e rejeitar o Criador dos céus e da terra. É impossível que você fazer isso. Por isso que agora eu quero orar por vocês também, que está aqui em Santo André, e você que está ao vivo. Vamos fechar os olhos? Senhor meu Deus e meu Pai, Tua palavra foi e é clara. Está escrito, Tua palavra é verdadeira. Nós cremos, respeitamos e tememos o Senhor e a Sua palavra. Portanto, para a Sua glória, Senhor, a minha oração agora por todos que me ouviram, por todos que me assistiram,
Coloca a tua poderosa mão na mente de cada um e renova a mente. Tira a mentira, tira o erro, Senhor. Estabelece a tua verdade, estabelece a tua palavra. Como está escrito em Hebreus 10:9, tira o primeiro e estabelece o segundo. Que a mão de Deus agora, em nome de Jesus Cristo, renove a sua mente, transforme a sua mente e tire toda a cegueira espiritual que você tinha. Que você possa enxergar a verdade da palavra de Deus, seja qual Bíblia você estiver em casa, em mãos, seja qual Bíblia for, que você possa enxergar as verdades da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te revele a palavra de Deus como ela é, para que você receba vida, e vida em abundância. Coisas que nenhuma imagem de escultura pode te dar. Porque tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheiram. Tem pés, mas não andam. Que o Deus vivo renove a sua mente e te dê sabedoria, entendimento e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Quem pode falar amém? Amém. Graça e paz e até domingo. Até domingo às 6 horas da tarde.